Nós vamos fazer 10 questões sobre língua portuguesa de dúvidas que todo mundo tem. Depois dessas 10 questões, se você acertar mais do que 7, seu português não é básico e você está bem afiado. Mas antes de qualquer coisa, inscreva-se aqui no canal para a gente poder aprender língua portuguesa de verdade. É isso aí, um grande abraço, até mais. Tchau, tchau. Bom, então vamos começar aqui o nosso desafio de língua portuguesa. Não esquece de se inscrever aqui no nosso canal para você aprender de verdade comigo, professor Lucas. Primeira questão, sem enrolação. De acordo com o novo acordo ortográfico, que nem é tão novo assim, é de 2009, o acento agudo foi retirado dos ditongos abertos, ei e oi, presente nas sílabas tônicas das palavras paroxítonas. E aí, verdadeiro ou falso? Pausa o vídeo e tenta responder essa questão. Não vou enrolar, sem enrolação, para a gente poder fazer aqui as questões e aprender de verdade de uma forma bem rápida. Resposta está correta. A regra ortográfica atual aboliu o acento agudo de palavras paroxítonas com esses ditongos, a exemplo dos vocábulos como ideia, jiboia, joia e assembleia. Conta para mim aqui nos comentários se você acertou, se você errou esta questão. Próxima questão, sem perder tempo. O uso do acento grave indicativo de crase é proibido antes da palavra casa, quando esta vem desacompanhada. Presta atenção nessa palavra, desacompanhada de qualquer adjunto que a especifique. Isso é verdadeiro ou isso é falso? O que você acha? Pausa o vídeo, tenta responder, que eu vou te falar a resposta agora. Isso é certo, isso é verdadeiro, isso está certo. A crase não ocorre diante da palavra casa no sentido de residência ou lar. Exemplo, irei à casa logo mais, a não ser que ela venha acompanhada de uma expressão que denote o dono, o morador ou alguma qualificação, como em irei à casa de meus pais. É aquela velha questão clássica. Crase antes da palavra casa só ocorre quando a palavra casa estiver especificada. Voltei à casa de meus pais, voltei à casa da minha infância. Aí sim. Caso não, não tem por que ocorrer a crase. Próxima questão, seu ingrato, sua ingrata, se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora para você aprender português aqui comigo. O verbo haver, quando empregado no sentido de existir, deve concordar em número com o termo a que se refere, permitindo-se a sua flexão para o plural, como na frase houveram muitos problemas. Olha aí, problemas, plural, muitos. Houveram, concordou aqui com problemas. E aí, isso está certo ou isso está errado? O que você acha? Pausa o vídeo, tenta responder, que eu vou lançar o gabarito agora. Olha, isso aqui eu vejo muita gente cometer durante todos os dias, seja no WhatsApp, seja no Instagram, seja aqui no YouTube, seja em prova principalmente, onde você não pode cometer esse deslize. Isso acontece muito, mas utilizar o verbo haver está errado, porque ele, nesse sentido, é impessoal e atua em orações sem sujeito, devendo assumir obrigatoriamente a forma da terceira pessoa do singular. Então, deve haver 5 premiados. Aqui, o correto seria houve muitos problemas e não houveram, beleza? Porque o verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal. Errado? Anotou aí? Vai me contando quantas questões você acertou. O emprego do hífen é obrigatório em palavras formadas por prefixos terminados em vogal, quando o segundo elemento inicia-se por uma vogal diferente. A exemplo da palavra autoajuda, olha lá, terminou com o, começou com a. E aí, eu uso o hífen ou não uso o hífen? O que você acha? Pausa o vídeo, tenta responder, que o gabarito vem agora. Errado, de acordo com as regras de hifenização da norma padrão,
Não se usa o hífen quando o prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa com uma vogal diferente, devendo a palavra ser escrita aglutinada. O que é aglutinada? Junta. A palavra deve ser escrita junta, ou seja, autoajuda. Os diferentes aqui, o O e o A, eles devem se atrair, se aglutinar, se juntar. Beleza? Olha que joinha legal. O mesmo joinha que você vai clicar aqui e dar um like, compartilhar esse vídeo com quem está estudando língua portuguesa para concurso. A palavra misantropo deve ser pronunciada como uma palavra paroxítona, na qual a sílaba tônica recai na penúltima sílaba, tro. E aí? Isso aqui está certo ou está errado? Sílaba tônica é a sílaba mais forte. É misantropo ou misântropo? Qual é a correta? A palavra é paroxítono ou é proparoxítono? Vamos ver? O que você acha? Pausa o vídeo e tenta responder. Certo. A prosódia, que trata da correta acentuação tônica, classifica o vocábulo misantropo como uma palavra paroxítona. E qualquer desvio nessa pronúncia é considerado uma silabada, um erro. Prosódia. O que é prosódia, né? Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre prosódia. Prosódia é sobre o ritmo, o som da palavra, a correta acentuação. Quando você estuda oxítona, paroxítona, proparoxítona, você está estudando prosódia. A parte cantada da palavra, a correta colocação da sílaba tônica, da sílaba mais forte. Beleza? Então, aqui, misantropo é paroxítona. Próxima questão. O verbo assistir, quando utilizado no sentido de dar assistência ou ajudar, exige obrigatoriamente a preposição a, sendo classificado como verbo transitivo indireto. Aqui, quem só decora, quem não aprende, os decorebers, passam mal aqui. Aqui é onde concurseiro ruim se dá mal. Aqui é onde cursinho ruim não ensina aluno. Aqui é onde você escorrega se não estudar comigo. Se não tiver inscrito no meu canal, se não me seguir no Instagram, você se dá mal nisso aqui, ó. Sabe por quê? Porque o verbo assistir, no sentido de cuidar, de ajudar, de dar assistência, como por exemplo, o médico assistiu o doente, ou seja, o médico cuidou do doente, ele é transitivo direto, ele não precisa de preposição. Olha só, no sentido de prestar assistência, o verbo assistir é preferencialmente transitivo direto, não exigindo preposição, consequentemente não admitindo crase. Olha só, o médico assistiu o paciente com dedicação. Então, se você decorar assistir a novela com crase, assistir ao filme, você vai errar. Porque o verbo assistir, no caso de dar assistência, é transitivo direto. No caso de assistir televisão, filme, é transitivo indireto. Perceba que a mesma palavra tem duas transitividades. Então, presta bem atenção e não decora. Aprende. Para aprender, se inscreva aqui no nosso canal. Bom, próxima questão. A forma porque, junto e com acento circunflexo, deve ser empregada quando funciona como um substantivo, normalmente antecedida por um determinante equivalente a causa ou motivo. Pausa o vídeo. Isso aqui está certo, isso aqui está errado. O que você acha? Meu querido aprovado, minha querida aprovada. Isso aqui está certo. Quando exerce a função de substantivo, a palavra recebe acento circunflexo e vem precedida por um determinante, como na frase: muitos ainda não sabem o porquê da importância. Como é que eu sei que é um substantivo, professor? Eu sei que é um substantivo porque tem um artigo antes. Toda palavra na língua portuguesa que vier com um artigo definido ou indefinido antes, ela automaticamente se torna um substantivo. Fechou? Próxima questão, rapidinho. Na norma culta da língua portuguesa, a palavra perca é classificada como um substantivo, enquanto perda funciona como uma forma verbal. E aí, não perca sua cabeça, não perca a conta, não perca uma questão. Respondeu? Vou te dar a resposta agora. Errado. A relação correta é exatamente o contrário, o oposto. Perda, do verbo perder,
atua como substantivo, como em perda de tempo. E perca atua como forma verbal do verbo perder, como não perca tempo. Beleza? Já deixei a dica antes da resposta. Chega por aqui ou quer mais uma questão? Vamos mais uma. Fique comigo, mais uma. Segundo as regras gerais de pontuação, é terminantemente proibido separar por vírgula o sujeito do seu verbo, assim como o objeto direto. E agora? E agora? Vírgula causa muita dúvida no concurseiro, muitas dúvidas em quem começou a estudar e está desavisado, mas aqui não. Aqui você vai aprender a utilizar a vírgula. Se eu falo, se o seu nome é João, e eu vou dizer assim, João é bonito, olha só, João, sujeito, é, verbo, bonito, predicado. Eu não posso separar João da sua ação nem da sua qualidade. Eu não coloco vírgulas aqui. Então, os termos estruturais e integrantes da oração, como sujeito em relação ao seu predicado ou complemento em relação ao seu verbo, não pode ser separado por vírgula na norma padrão. Aprende isso, que você vai sair na frente de muita gente. E olha só, isso não é só para concurso, tá bom? Isso aqui é para a vida. Você vai mandar mensagem no WhatsApp, você vai escrever uma publicação, você vai escrever um texto no seu trabalho. Evite colocar vírgula depois, separando sujeito de verbos, predicado do complemento. Evite. Os termos essenciais da oração não precisam de vírgula, meu querido e minha querida. Bom, o uso do acento indicativo de crase ocorre de forma obrigatória antes de nomes de cidades em geral, como na construção fui a Ubatuba. Essa regrinha aqui é batida, né? Eu fui a Ubatuba, volto da Ubatuba ou de. Se volta de Ubatuba, não tem crase, é errado. Como regra geral, não ocorre crase antes dos nomes de cidades. A crase só será obrigatória se o nome da cidade vier determinado por alguma junta nominal que o especifique, como fui a Ubatuba dos Verdes-Mares. Olha só, muito parecido com a regra de crase antes da palavra casa. Bom, finalizamos aqui com esta questão. 11 minutos de vídeo. Se você não se inscreveu ainda, se você não gostou, fecha o vídeo, vai embora, não quero saber a sua opinião. Se você gostou, se você quer estudar, se você quer aprender alguma coisa de língua portuguesa, inscreva-se aqui no canal, deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo com quem está estudando. Aqui você vai aprender língua portuguesa de verdade. E a coisa mais importante que eu tenho para te falar é que